Finitude e referências de consciência. Finitude é fim, é acabar, é perder. E referência de consciências. Porque a consciência, no meu conceito, é uma referência onde você se percebe. E você coloca aquele ponto como referência. E aí você tem uma consciência, e desse ponto você percebe o mundo. Então, a finitude e referência de consciência. Quando você vai perdendo as coisas, você vai se referenciando em outras, na que você tem. E a live de hoje é nesse sentido que nós vamos falar hoje. É como você vai se referenciando nas coisas que você possui, nas coisas que você perde. Porque a perda da coisa também é um objeto da tua própria consciência. E você pode se referenciar na perda. Então, a finitude das coisas, a finitude das referências, a finitude da própria vida, a perda, o fluxo da vida, ele tem um processo natural da perda. É a vida. A vida você vai ganhando coisas e vai perdendo. E hoje nós vamos tentar entender isso de uma maneira o mais provável possível, de uma maneira o mais simples, mas dentro da ciência com evidência, tentando falar para vocês alguns recursos para você chegar na ideia da finitude. Para você entender que a finitude é um processo vital. A finitude, as coisas acabam, a vida acaba. A finitude é um processo normal. E às vezes, principalmente agora com essa onda de internet, a internet ela vai fazer o seguinte, ela vai te induzir nas possibilidades. E é possível, é possível, é possível. E a gente tem que ter uma consciência um pouco melhor sobre possibilidades. Possibilidades é aquilo que pode ser, mas não é. E possibilidade pode te lograr uma possibilidade, outra possibilidade, outra possibilidade, e você está fanático. Fanático na ideologia política, fanático numa religião, fanático na economia, fanático em algo que é só de possibilidade, 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 sem nada concreto, sem probabilidade, sem a concretude das coisas. Vou te explicar de uma maneira diferente, que talvez vocês vão entender e vão gostar disso. A tua vida toda é uma curva que acumula um monte de coisas. O que você faz, o que você come, onde você andou, o que você fotografou, é um monte de coisa. E a tua vida vai andando nesse monte de coisa que você fez. Então, a tua vida pode ser uma curva integrando tudo que você fez, integrando tudo que você é, integrando tudo que você tem, integrando tudo que você pensa, integrando todas as tuas formações cerebrais. A vida é essa formação, esse conglomerado de coisas concretas, medíveis. Isso é a vida. Ela sobe e desce. Ela sobe e desce. Teus hormônios sobem e descem. A tua nutrição, o teu peso pode subir e descer, a tua parte econômica também sobe e desce. E nesses momentos da curva que sobe e desce, que vai somando a integral de tudo que você fez, eu posso ter uma derivada. Aqui é uma integral, é tudo que você é. E eu posso ter uma derivada. A derivada é uma tangente da curva. É um poderia ser. Poderia ser. Mas não é. Poderia subir mais, mas não subiu, está descendo. Então, quer dizer, as possibilidades é tipo derivadas. Derivadas você tem o poderia ser, o aponta o caminho, mas não é o caminho. Aponta, naquele momento, naquela curva, se eu faço uma derivada, aponta o caminho. Onde caiu bem a ficha para mim foi quando o ministro do governo anterior, o Taish, chegou no governo e tem todas aquelas curvas da Covid, e ele falou assim, pessoal, a curva, a tendência é se nada mudar é para lá, mas as coisas mudam naturalmente. Eu não posso só ficar nas tendências dessas curvas. Eu tenho que fazer coisas no concreto para isso mudar, o resultado final mudar. Volta para a tua vida. A tua vida tem um monte de coisas. Desde que você era pequenininho, bebê, foi crescendo, foi acumulando um monte de coisa, subindo e descendo. Nesse momento, nessas curvas, as tangentes dessa curva poderia ir para o lado ruim ou bom, para cima ou para baixo, para a esquerda ou para a direita. Isso foi possibilidades, mas não é uma concretude do que aconteceu. Então, o que é importante na vida, e que nós vamos falar hoje, é alguma coisa mais concreta, alguma coisa mais perto de uma realidade mensurável. Ah, Jackson, para de complicação. Vai falando para ver se a gente consegue entender. E é isso que eu vou fazer agora, tá? Olha só.
Eu vou começar, que nós vamos falar bastante de finitude, eu tenho que falar o começo da finitude. O começo da finitude é o começo do teu DNA. DNA. Sim, DNA. DNA. O óvulo, onde o espermatozoide penetrou o óvulo com a metade dos códigos genéticos, ele foi lá dentro, misturou e tem o teu DNA, o código genético. Então, o teu código genético agora entrou no óvulo, e agora é um ovo. Tá bom. O óvulo, se eu tirar o núcleo do óvulo, é uma célula totipotente. Se eu pegar o meu DNA hoje e tirar a memória temporal dele e colocar dentro de uma célula, de um óvulo, sem o núcleo, uma célula totipotente sem o núcleo, um Jacksonzinho vai aparecer, um clone vai aparecer. É assim, tá? Então, nós vamos falar de finitude, a gente vai começar do DNA. O DNA é uma cadeia de proteínas, é uma cadeia que ele simplesmente vai nortear, ele vai direcionar águas e vai fazer proteínas. Mais proteínas e direcionar água daqui para lá. E o DNA também tem para mim, o DNA é uma inteligência, paradigma, uma inteligência fixa. É um projeto de, não é a coisa em si, mas é um projeto para fazer as coisas. E o teu DNA, e o meu DNA, que estava lá, uma célula só, começa a duplicar quando? Quando vê que tem alimento fora da célula e as condições ideais para ser duplicado. Quando enxerga na linguagem mais ameríndia, na linguagem fora do colonialismo europeu, o neuropê. O DNA percebe o neuropê, e o neuropê, com alimentação fora da célula, ele ativa a duplicação da célula. Ele duplica 2 células, depois 4 e 8, e assim vai. E o mesmo DNA, nessa duplicação de células, ele vai duplicando e duplicando, e tem um momento que, mesmo duplicando a célula, ele tem uma sensação, o DNA tem uma sensação, todas as células, todas elas têm DNA, olha só, o teu DNA aumentou. Ela aumentou. Quando chega no adulto, a gente tem perto de 30 trilhões de DNA. Saiu de 1, foi para 30 trilhões de DNA. Então, quer dizer, o DNA fez um caminho muito forte. Mas nesse momento que ele está duplicando, ele também, célula por célula, ele também recebe moléculas entre as células. Ele se comunica entre as células, vai duplicando e as células vão se comunicando com o meio. Aí veio a minha ideia, e é uma ideia muito interessante, que é o quórum sense. Essas células vão recebendo os estímulos similares. Em algum momento, quando essa quantidade de células chega a um número X, um número limite, a célula começa a duplicar, se diferenciando. Era uma célula, era um tecido, esse DNA, e agora uma diferenciação de tecido, indo para diferentes tecidos, diferentes órgãos, diferentes sistemas, inclusive. Olha só, saímos do DNA duplicando. E ele, com pertencimento, DNA, célula, pertencimento. Por isso que eu falo para vocês que pertencimento é uma coisa que nós, em nossa cognição, buscamos sem ter consciência de. Porque o pertencimento é uma coisa celular. Nós precisamos sentir pertencimento. Se você não está bem, se a turma te negou, a tua família não gosta de você, se ninguém te entende, saiba que você precisa ter pertencimento. E o pertencimento é uma coisa que você também pode se dar. E você vai acessando o pertencimento também por você mesmo e se permitindo e sendo aceito, pelo menos na tua cabeça, se permita ser aceito. Não vá negar pertencimento, porque a negação de pertencimento é uma negação de ser. E quando você nega pertencimento, qualquer grupo ideológico da internet vai te captar. Vem aqui, seja com nós, tenha pertencimento. E aí você acha que achou o sentido da tua vida. Achou porque você negou o pertencimento antes. E os grupos te aproveitaram. Pega a tua atenção, dá um pouquinho de pertencimento e sequestra você pro resto da tua vida. Então toma cuidado. Busque ter pertencimento sempre. Nós estamos falando de finitude. Nós começamos com o DNA. O DNA começou a duplicar, duplicar, duplicar. Mesmo duplicando, o pertencimento faz ele diferenciar células, criando novos órgãos. E assim vai para frente. Vamos pular um monte de etapa, porque sair do DNA e falar na finitude é bem complicado. Então, aos 3 meses dentro do ventre materno, você já tem umas estruturas de DNA, umas estruturas de tecidos e órgãos, você já tem um cérebrozinho quase
quase vai ficar maduro com 30 anos, mas com 3 meses já está um cérebrozinho ok, está bem, e já está processando, possivelmente, vai estar processando os dados, os estímulos que vêm das vísceras e os estímulos do movimento do teu corpinho, com 3 meses. Então, nós estamos adotando ou dizendo para você que 3 meses você tem uma mente. Opa! Finitude e referências de consciências. Calma aí. A consciência não existe sem mente. Antes dos 3 meses não vai ter essa consciência. Antes de ter a mente, antes de o cérebrozinho teu processar o que vem das vísceras e processar o teu movimento corporal, a tua propriocepção e a tua interocepção, não tem mente. Se não tem mente, é impossível ter consciência. Por quê? Consciência é uma referência dos pertencimentos que você tem dentro da mente. Para mim, das palavras complicadas que eu falo para vocês, a consciência é um movimento que você percebe ser no metabolismo produzido. No movimento do cérebro que tem, a consciência se percebe. Esse movimento é um movimento de mente, de processamento da interocepção e propriocepção. São dois sentidos humanos muito fortes, muito importantes para nós. A interocepção controla todos os nossos sentimentos, são interoceptivos. E todas as nossas emoções têm base nessa propriocepção, inclusive, e nossa posição no espaço. É proprioceptivas. Então, eu fecho o olho e sei minha posição no espaço. Se eu levo um susto rápido, o corpo já dá uma pulada rápida, dá um choquinho. Propriocepção. E o meu sentimento? Interocepção. São viscerais, são lentos. O amargo da vida, o bom da vida, o agradável, o tenso. Você tensiona o estômago, tensiona as vísceras, porque os sentimentos mexem com as vísceras, mexem com a interocepção que você tem. E tendo a interocepção e a propriocepção, mente. 3 meses no ventre materno, possivelmente você tinha uma mente. Tendo uma mente, pode ter consciência. E aí percebe o mundo. Pode ter consciência, se você se referenciar. Isso é importante. E já no 3 meses, você já tem noções, tem mais um sentido de vida. Não, você vê, você tem a visão, a audição, a visão já está legalzinha, a audição, mas tem a nociocepção. Nociocepção é o corpo, ele pode sentir algumas dores. A dor, ela serve para o corpo atuar no local onde tem a dor. Nociocepção. É a nociocepção. Então, a nociocepção é um sentido da dor. Mas quando eu tenho dor, a dor, ela sai da nociocepção e vira uma coisa mais corporal e mais um pouquinho diferente desse sentido literal do tecido cortado. Um tecido é cortado, tem dor. Essa dor recupera o tecido. Tá? Mas ele chama de nociocepção. É um sentido que nós temos, nociocepção. Quando nós sentimos dor, a gente pode colocar mais atenção, menos atenção e colocar dor onde não tem dor. Então, essa dor é um sentido mais que nós vamos abordar hoje. Porque na finitude das referências, eu também posso perder a dor. Tá? Essa dor não é a dor do corte, e sim a dor desse sentimento um pouco maior, um pouquinho mais entrando em áreas superiores, high cognition, vamos dizer assim. Tá? Então, é importante você saber que a nociocepção também é um sentido. Dentro do ventre materno, 3 meses, você estava com a mente, e a mente pode ter a mente permite referenciar-se dentro dela. E esse referenciar-se dentro dela é a nossa consciência. Finitude e referências de consciência. Então, nós estamos chegando aí nessas referências de consciência. Quando você era pequeno, e pequeno mesmo, saiu do ventre, bebê, saiu do ventre materno, bebê, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 3 aninhos, então vamos pensar até 3 aninhos. Cada ambiente que você estava, você recebia alguns ruídos como palavras. Você não sabia o que era palavra, não adianta. Não sabia o que era palavra, mas tinha ruídos. Mamãe, papai, bebê, ai que lindinho, não sei o que. Esses ruídos cheios de nuances, cheios de tonalidades maternais. Queridinho. Esses ruídos em ambientes diferentes. Esses ruídos, que eram palavras, eles tinham sentido nesse ambiente que era cozinha, sala, quarto, sala de brinquedo, tá? Sempre ruídos diferentes. Então, e foi formando esse conceito da palavra inteira. Interessante isso. A palavra inteira, ela tem a ver também, a palavra tem a ver com onde ela foi colocada na tua cabeça, num volume. E como que era esse volume? Proprioceptivo e interoceptivo.
Isso é mente. A mente, eu estou aqui numa consciência, essas palavras vêm vindo, e eu me referencio aqui no meu bercinho, como bebê, e esses ruídos vêm vindo, e elas vão entrando dentro da minha cabeça com esse sentimento global de todos os sentimentos e as minhas memórias e formação cerebral em cima desse ruído que está vindo. Veio uma vez, duas vezes, três vezes, aprendi a palavra e de repente consigo até falar a palavra. E vira uma ferramenta de lembrança de onde eu estava, no ambiente que eu estava. É um recuerdo. Claro que as palavras depois têm estruturas gramaticais e a gente cresce com uma tecnologia fantástica de melhorar a nossa vida com palavras. Tá bom, mas as palavras estavam ali. Nós estamos falando muito dos afetos humanos, tá, com as palavras. Mas também tem um momento em que essas palavras foi usado como ferramenta para perceber-se ser. Ah, aqui é um movimento muito importante. Quando você percebe ser com palavra, você está se referenciando o ser em você. E é muito importante isso. Então você agora está tendo os momentos de consciência referenciada num ser. Tá? Por exemplo, eu, nesse conjunto de palavras que eu estou pensando, às vezes o bebê está sentindo, 2, 3 aninhos, ele sente alguma coisa, ele se reprime, porque ele se coloca numa posição, por exemplo, de que eu falei para vocês, ou pedra, ou tesoura, ou papel, lembra dos conectomas cerebrais? Eu coloco numa posição de pedra e já me referenciei aqui. Olha, eu estou com medo, eu estou com, né? Essa é uma referência. Eu posso usar palavras para ancorar essa referência, mas é uma referência de ser, tá? Então, não estou brincando com a palavra, eu estou sendo a palavra. E as outras palavras, em outro momento, eu estou usando a palavra, identificando lugares. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque a nossa linguagem, nós falamos o tempo todo. Eu falo com vocês agora, vocês estão entendendo, alguns não, mas vai entender, mas vai entender. Outros já estão entendendo o que eu estou falando. Então, essas palavras estão entrando na tua cabeça de uma maneira simples. Simples. Mas nas fases de sono nós temos N1, N2, N3. No N1, na fase de sono, você começa a ter uma pequena sonolência, e aí o que acontece? No N1, as palavras que você fala, eles se referenciam mais em locais. E são muito estranhas. No N1, quando você está quase dormindo, vem palavras deslocadas. Ela não é numa estrutura forte, ela vem uma palavra, sei lá, 2, 3 palavras sem verbos, não se ligam. É quase como se fosse cidade, cozinha, sala, banana, grande, nem grande tem, às vezes, só as palavras soltando como se fossem locais onde essas palavras foram faladas. Não está sentindo, dá até uma sensação, às vezes, um pouquinho de ansiedade no começo do N1, no começo do sono. Porque nesse momento do sono, nós estamos conectando os volumes onde essas palavras foram aprendidas, outros esses símbolos, essa semântica dessas palavras foram colocadas, mas não como frases, porque a unidade gramatical é uma frase inteira, um parágrafo inteiro. Aqui não, nós temos palavras soltas, os volumes. É sono, a gente está dormindo, tá? E nós estamos no N1, então, às vezes incomoda isso. E aí eu pego, não, mas eu quero ser racional, eu sou um perfeccionista, eu quero melhorar isso. Aí eu perco o sono. Ou se eu estou tenso, eu tenho que estudar, eu tenho que saber mais isso, mais aquilo. Aí eu perco o sono de novo. Notou? Aqui nós estamos no primeiro ponto, a finitude. A tua parte racional no N1, todas as noites, quando você começa a dormir, a tua parte racional está tendo um momento de perda. E você tem que deixar perder a razão para dormir. Olha que interessante isso. Isso é finitude. É deixar ir a sua razão. O pré-frontal aqui começa a ser desativado. Você vai dormir. Você precisa dormir. O racional não vai te ajudar a passar pela fase de sono N1. Então você tem que deixar essa razão e lógica ir. É a finitude dessa razão, dessa lógica. Deixa, não é momento de levar ela para o sono. Você não pode entrar com razão e lógica dentro dos ambientes sagrados do sono, que é N1, N2, N3 e depois o tônico renfásico, tá? Não, deixa a coisa rolar, porque agora é o momento do teu cérebro se refazer. Então isso é importante. E o N2 é o quê? Algumas palavras, quando você estava nos ambientes, desde pequenininho, você se referenciava nas palavras.
eu sou filhinho, né? Meu, alguma coisa assim nessas palavras. Você coloca essas coisas de posse e colocando você como identidade das palavras. E no N2, você começa a se perceber palavras sem sentido. Então, no N1, primeira fase do sono, você começa a ver palavras soltas e dá um pouquinho de ansiedade. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Mas são palavras soltas, sem a percepção de você ser as palavras. No N2, você é as palavras, sem sentido. E aí, às vezes, você derruba. No N2, você fica assustado e volta. E aí, você perde uma fase de sono. Olha que interessante. São duas coisas importantes aí, o N1 e o N2. No N3, não. Você entra... Opa, perdão. No N3, já não. Você entra. Você afunda no N3 e aí tá. Aí acabou a palavra. Acabou a palavra. O teu cérebro vai lavar o teu cérebro, vai fazer um monte de coisas, os neurônios, coisa muito importante no N3. O processo de cura tem muita força no N3. Pessoas com muito problema, às vezes com a deficiência dessa fase de sono, que é N3, os problemas se agravam, as doenças se agravam. Eu preciso do N3 para ocorrer cura, para ocorrer os nossos milagres. É o N3. Mas como às vezes não ocorrem os nossos milagres? Porque a gente às vezes está numa ração, numa fé cega, numa coisa muito, em crenças limitantes e a gente não deixa o N3 aparecer, a gente sequestra o nosso corpo, que eu chamo de zona 3, é um corpo sequestrado. E o N3 não consegue entrar. Finitude. Finitude. É isso que nós estamos. A perda é fundamental. Se você não admite a perda, você não consegue dormir bem. Porque o próprio dormir vai ter a perda racional. O próprio dormir vai ter a perda de referência de você mesmo. E ao você perder a referência, a tua consciência está indo embora. Entende? No N2, quando a referência começa a trocar com as palavras, a consciência ficou frouxa. E a consciência é o que faz o sentido da percepção na tua vida. Você percebe através de uma consciência. A mente faz. Você pode estar com a mente sem consciência, pode estar até em um estado de coma, mas a consciência faz a qualificação da percepção. Isso é fantástico. Toda vez que você está num mundo muito ruim, tá? Você pode, de repente, trocar sua referência, tua maneira de perceber-se ser. E a percepção do mundo muda. Tá? Mas se você está indo na fase da vida, 80 anos, 90 anos, 90, meu pai morreu com 96 anos, tem uma fase da vida que o corpo, ele mesmo, o DNA que estava se duplicando, ele começa a não duplicar mais. E o DNA que estava controlando as fases da água, ele começa também a desidratar, jogar água para fora da célula. E é o momento de plenitude humana, a finitude, o fim da vida. E às vezes alguns começam a negar esse momento e começam a hidratar essa pessoa, esse sujeito, e esse pai, essa mãe, e porque não admite a perda. E ao não admitir a perda, faz com que esse indivíduo não sinta a plenitude dele, da própria morte. Você deixa e colhe desse indivíduo que ia ter a plenitude da morte, porque a morte é um processo natural. Os DNA estão jogando a água para fora, o corpo está desidratando, e ele vai ter sua plenitude, mas alguns indivíduos com medo da perda impõem a hidratação, inclusive dentro de hospitais, impõem a hidratação e esse indivíduo perde a plenitude da perda. E essa é a live de hoje. É a finitude. A finitude, as coisas acabam. Às vezes nós ficamos muito, e nós valorizamos muito perda. É impressionante isso. Nós temos viés da perda. Toda perda para nós é muito mais dolorida e ela vale mais do que o ganho. É natural do ser humano, a perda vale mais do que o ganho. Mas às vezes, quando você não perde o que está dentro de um copo, você não consegue colocar mais água, aquele mesmo tanto, porque o copo já está cheio de uma água suja e você não consegue colocar água limpa. Mas ao estar cheio de água suja, você não quer perder a água suja. Você não quer perder o que você sabe, o que você tem, o que você entende. Você não quer perder a tua fé, a tua crença, o teu jeito de ser. Você não quer perder. Então o novo não entra em você. Porque você tem medo da perda.
Sim, mas enquanto é você, é a tua vida. Agora, quando o outro está perdendo e tendo a plenitude na própria perda, aí você vai, você no hospital, você, o médico, você, e aí impõe, esse corpo está desidratando, vamos hidratá-lo. E esse corpo não vai ter essa fruição, essa metacognição da própria perda. Isso é muito complicado, tá? Outra perda que nós temos, mas o sono dá isso para nós. Isso que é interessante, o sono está dando isso o tempo todo. Então, a atenção que também você tinha no começo está quase dormindo. Quando você vai entrando no sono, a atenção, você perde a atenção. Cara, a atenção é a coisa mais valorizada, que nós temos de mais valor na vida, é a atenção. Quando você está sendo, a tua atenção está sendo raptada pela rede social, você está sendo sugado, a tua vida está sendo sugada, você está vazando vida, porque a atenção é a tua vida. E no sono também você é raptado na atenção. Mas você deixa ir, perde a atenção. E às vezes, e outra coisa, memórias, as memórias também se vão no sono, mas na vida também das pessoas que vão chegando perto dos cuidados paliativos, algumas memórias se vão, algumas consciências se vão, algumas emoções se vão. A noção de tempo é perdida. Então só tem um resquício de memória aqui, mas ao ter resquício de memória e tenho ainda uma mente, mesmo que não tão capacitada, a consciência vem e eu posso me polarizar nessa memória. E esse é o momento de consciência desse indivíduo aí nos cuidados paliativos. Ou desse indivíduo aqui, quando está para dormir, e está dormindo, e nas fases de sono. Então o processo ocorre, e também os pensamentos, o mesmo pensamento que você tem, ele solta, ele desgasta, ele desagrega, ele não tem mais uma estrutura mais forte, ele solta. Você perde o que você pensa ser, você perde, e você deixa ir. E ao você deixar ir, você começa a ser o novo. O novo nesse mesmo corpo, porque você deixa ir. Porque você tem a plenitude da própria perda, e tem eus tensionais também, que é onde justamente a consciência aparece. A consciência ela faz com que você trave num ponto, e trave essa restrição de movimento e o sentimento interno. Você coloca um sentimento para ter uma atitude e restrição de movimento em determinados ambientes. Isso você tem um eu tensional para um fazer. Quando você está para dormir, esse eu tensional para fazer, ele vai derreter. A tensão visceral e corporal vai deixar. Quando você está no fim da vida, tem algumas tensões e algumas memórias traumáticas que estão presas. E às vezes pode ser, preciso perdoar meu pai, ou receber perdão do pai, ou da mãe, ou do tio, ou do filho. E isso depende só de você. Claro que é bom a fala com essas pessoas, mas o que depende é que essas pessoas soltem. O perdão é uma fala muito bonita, mas o perdão ele perde sentido se não tiver julgamento. E se você precisa pedir perdão ou perdoar alguém, que tal se você deixar de julgar esse alguém? Ao deixar de julgar, não tenho que perdoar, porque quando você deixa de julgar, você distensiona seus músculos. Você liberta o eu tensional que julgava. Na verdade, é o tirano interior dentro de você que julgava o mundo. E lembra que eu falei para vocês que o tirano, quanto mais tirano, ele quanto mais divide o que é certo e o que é errado. Quem divide o que é certo e o que é errado, isso é certo, isso é errado, são tiranos. As coisas se misturam, certo e errado se misturam. Vamos na lei, vamos nas normas, vamos tentar aqui, flexibilizar ali, vamos lá, vamos rodando, vamos vivendo. Aí o tirano fala assim, isso é certo, isso é errado, isso é essa família, isso não sei o quê. O tirano sempre polariza o certo e errado. E o certo e errado daí tem, você mesmo julga e condena. E ao julgar e condenar, depois, quando está perto da morte, essa condenação está bloqueando nervos, está puxando músculos, e você não consegue soltar, você precisa perdoar. Mas, cara, deixe de julgar. Se você deixar de julgar, a tensão sai. A paz e a plenitude vêm. E quando a pessoa está em momento de perda e precisa de você, ou precisa da tua ajuda, levar para essas pessoas que na perda também há a plenitude, também há a fruição. Você vive
A plenitude com onde você tem, com o que você tem, onde você está. Tem pessoas que deixam de ser o aqui para viver sempre um ali, projetando o amanhã, projetando se vai ganhar mais, projetando se vai comprar uma casa, projetando o que não está, projetando possibilidades, viver o que não existe. Você está aqui. Se qualifique no aqui, no agora e na plenitude. E com recursos que você tem, com os problemas que você tem, com o corpo que você tem, e se você está no final da tua vida, com as memórias que você está perdendo, e você usufrui a plenitude disso. E aí tem pessoas que ficam com dó dessas pessoas e atrapalham esse prazer maior do final da vida, que é justamente a finitude, o fim da própria vida, a desidratação do DNA. Só vai sobrar DNA. As células vivas vão embora. E é o fim. E acabou. E acabou bem para aquilo que não arrasta dor até esses momentos finais. Deixa ir, deixa ser, deixa vir. Pessoal, é isso que eu queria deixar com vocês. A finitude é um processo da vida, nós vamos passar por ela, sem dúvida nenhuma, mas podemos passar com muita paz ou podemos passar com muita ansiedade. A paz. Prefira a paz. Derreta-se, deixa ir. Deixa que o perder também faça parte da qualidade de vida, de você ser e viver melhor com suas perdas, com seus ganhos, com seus desejos e também com suas dores.